Fala, galera! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido podcast. E hoje eu vou trazer um tema aqui muito interessante que fala sobre o poder da comunicação. Como você pode usar projetos de comunicação para trazer resultados para o seu negócio, para a sua empresa. Interessantíssimo, não? Então, vem comigo! Gente, e para esse super bate-papo, eu tô aqui hoje com a Raniele Silva. Ela é coordenadora de experiência do cliente de uma empresa multinacional aí com mais de 18 mil colaboradores. A mulher é poderosa, é formada em letras e pós-graduada em neurociência aplicada à educação. Então, Rani, seja muito bem-vinda aqui a mais uma edição do nosso podcast. Oi, obrigada pelo convite. Imagina. Estou muito honrada de estar aqui hoje com você. Ai, que bom, amiga. É um prazer ter você aqui nessa aventura. Porque, gente, todo podcast é uma aventura, né? A produção aí fica toda preparada, esperando. Olha lá, tá tudo tenso, porque no início é cheio de emoção. Mas obrigada mesmo por você estar aqui. O coração, ó, super bate forte. É, topzera. E olha, gente, volto a dizer aí do nosso início. Comunicação, babado, né? E a Rani teve cases assim sensacionais sobre aplicação da parte de comunicação aí, trazendo esses resultados excelentes, criando, inovando, enfim. E Rani, então, para a gente dar início assim a essa conversa, fala para a gente qual é a importância da comunicação, né? Por que às vezes a gente fala assim, a comunicação ela é a solução e ela ao mesmo tempo o problema, né? Como é que isso se orienta assim? Quando a gente fala de comunicação, Rê, é a primeira troca. E seja ela verbal, física, né? É a imagem que a gente está vendo, esses gestos que a gente faz, porque Verdade. Tudo isso é comunicação e a gente acaba esquecendo que mexer as mãos, falar olhando no olho, as palavras que eu escolho fazem parte da comunicação. Então, por ser a... Pura verdade, né? Eu fico assim, ó, toda hora, aí cai, acontece. E é a informação que você está passando. Sim. E comunicação é essa troca de informação, independentemente do meio. Então, ela é importante porque você quer passar uma informação, você quer passar um desejo, quer convencer alguém, quer engajar alguém. Então, a comunicação é a ferramenta que a gente utiliza como sociedade, como indivíduo, para passar essa informação para o outro e conseguir e ter os seus objetivos. Seja venda, que é uma... Eu costumo dizer que tudo que a gente faz é venda. Isso. Quando a gente se apresenta é uma venda, quando a gente explica algo para alguém é uma venda. Então, quando eu quero contar, quando eu quero ensinar alguma coisa, tudo isso permeia a comunicação, que é a forma como a gente escolheu, e aí tem mecanismos, ferramentas e diversas formas que a gente pode escolher para aplicar isso. Nossa, muito. Não, você falou várias coisas aí que me abriu um leque, assim, gente. Não, é verdade, né? Porque a gente vê muita literatura, né, que fala assim, o poder da persuasão, né? Então, como é que você vai usar essa comunicação para persuadir alguém, né? Os macetes de vendas, né? Então, você quer de vendas, né, gente? Conta aí para nós nos comentários os seus segredinhos aí de técnicas de comunicação para fazer uma boa venda. E algo bem curioso, esses dias eu estava... gente, aqui perto da minha casa, na rua, passa o carro do ovo. Aqui perto da minha casa tem a loja do ovo. O carro do ovo quase não passa, mas tinha uma senhora vendendo bala de coco, essas balas de coco caseira. E foi muito interessante porque o senhor da lojinha comprou a bala de coco e aí a mulher perguntou se eu queria, né? E eu queria, né? Como bom formigão que sou, eu queria. Mas eu falei, não quero, fiquei com vergonha ali. Mas ele pegou o pacote da bala de coco e acho que... Não sei se ele me sentiu na dúvida, né? Então, ele me leu, vamos dizer assim. Acho que a minha comunicação daquele foi, eu não quero. Era eu quero. E aí, ele foi lá, abriu e falou assim, prova. Falei, não, obrigado, não sei o que. Ele, não, pode provar, eu não vou cobrar nada não, porque você já tá levando o ovo. Aí, eu, que sou bem oferecida, fui lá e catei. A bala tava sensacional. O que aconteceu? Levou. Aí ele falou assim, tá vendo? Ele me deu a lição aquele dia. Ele falou assim, olha, tá vendo? Um gesto tão simples e você levou a bala. E quase que eu falo para ele, seu abusado, afrontoso, não vou levar.
Mas aí levei, né? Fiquei, comia o pacote todo. Pra quem me conhece é óbvio, né? Já peguei o WhatsApp da mulher, quero de novo. Melhor né? amiga hoje, né? Melhor amiga, isso. Daqui a pouco estamos trocando as receitas. Isso tudo com uma comunicação simples, do dia a dia, né? Isso aconteceu enquanto, assim, eu fui comprar ovo. Exato. Nada mais e além do que isso. Eu falei venda e você colocou um caos, né? De vendas. Um caos de vendas. E quando eu comecei a minha carreira, eu comecei como atendente num call center com vendas. E eu lembro de inúmeros treinamentos, porque eu carreguei isso para minha vida. Eu tinha 18 anos, então imagina a quantidade de informação que eu recebi na época. E eu lembro de uma vez, a instrutora falando das palavras que a gente poderia utilizar para mostrar a importância daquilo que a gente estava oferecendo para o cliente. E uma coisa que eu carreguei sempre, e isso já tem bastante tempo, tá? Parece que não, mas tem muito tempo já. Não é igual muito tempo igual o meu, viu? O meu tempo, assim, é bem diferente do dela. Só fazendo um parênteses aí, fecha. Continue! E ela falou que quando a gente vende um produto, um serviço, você não fala em preço, você fala em valor. Então, qual é o valor dessa bandeja de ovo? Não é o preço dessa bandeja de ovo. O que ela explicou na época também, né? Preço é só dinheiro. É só o que eu vou tirar do meu bolso e colocar no seu. Quando eu falo em valor, eu estou gerando, de fato, importância para aquilo que eu estou falando, importância para aquilo que eu estou vendendo, gerando necessidade, porque uma coisa valiosa para você é uma coisa importante. Sim. Aquilo ficou na minha cabeça de um jeito que já se passaram muitos anos e eu carrego até hoje. E quando eu vejo uma coisa que é importante para mim, eu falo disso. Qual é o valor desse item? Mesmo que eu não estou vendendo, na verdade eu vou até comprar, mas eu pergunto qual é o valor. Qual é o valor? Até pela bagagem de carregar isso do outro, né? Exatamente. Nossa, super. E assim, acho que uma curiosidade, né, para todo mundo que está assistindo a gente também, é um pouquinho assim de como é que o nosso cérebro, né, fisiologicamente falando, processa, né, essas informações. É tudo junto, separado, que área, região ativa, que região não ativa, esse tipo de coisa. Não sei se você tem aí uma visão para trazer para a gente, assim, mais ou menos, de como é que isso funciona. Eu estou aqui com uma carta na manga, tá? Então, eu vou projetar aqui para nós uma visão de um cérebro aqui, para a gente se achar onde é que as coisas acontecem. E aí a Rani vai me apoiar aí nessa construção. Rani, então estamos aqui, ó, já com o nosso super cérebro. Galera, se a imagem não estiver muito boa aí, peço desculpas. No próximo eu vou tentar melhorar para a gente ter mais clareza aqui. Mas é só para a gente ter uma orientação, assim, para não ficar tão perdido de como é que isso ocorre no nosso cérebro. Perfeito? Então, Rani, por favor. Até porque, apesar da gente, né, colocou esse título, especialista, especialização em neurociência, você também atua, né, estuda neurociência, das neurociências, né, porque a gente fala de um grupo de disciplinas, não quer dizer que eu sei de cor a posição de todas as áreas do nosso cérebro. Então, essa cola serve tanto pra gente, quanto para quem está em casa, para saber onde cada pedacinho funciona, onde cada um está e como funciona. E essa cola aqui, gente, tem algumas áreas, mas o que a gente quer como resumo? Primeiro, quando a gente está em um processo de comunicação, seja você como ativo, falando, gerando, proporcionando essa comunicação, seja você passivo, recebendo em casa esse conteúdo, o seu cérebro está lá funcionando. E muito. A milhão. Entre outros órgãos do seu corpo, exatamente, tipo o coração, né, que está batendo a 1000 por hora agora. Tem muita coisa acontecendo e você está sendo bombardeado de sinais. São gestos que eu falei no começo, audição. Você presta atenção na roupa, no cabelo, nas joias que a gente escolheu utilizar hoje. E tudo isso é informação que o seu cérebro está recebendo. E cada pedacinho do cérebro está recebendo um tipo de estímulo. Aqui no lobo parietal, a gente tem a área da interpretação. Pega tudo isso, esse bolo de informação, esse bolo de estímulo e processa. O que ela está falando? Isso que a Rani trouxe, isso que a Rê falou, eu já tenho alguma base de informação guardada?
Tem alguma referência? Se eu tenho referência, ele vai se conectar com essas informações e vai gerar semelhança. É aquilo que a gente fala, faz sentido. Ou seja, eu recebi a informação, eu juntei Lé com Cré e falei, nossa, ok ou não ok, né? Mas não era isso que eu tinha entendido. Eu fiz um entendimento sobre aquela informação que eu estou recebendo, né? Exato. Seja ela tanto visual, seja de leitura, enfim. Sons, exato. Isso tem muita... A gente já falou sobre isso no passado, né? Sobre todas as formas de absorver conteúdo. Verdade. Aí aquelas pessoas que são mais visuais. Eu sou uma pessoa que sou super visual. Nossa, quando alguém fala comigo, eu vou desenhando na minha cabeça aquilo que a pessoa está falando. E às vezes eu falo, não consigo ver isso que você está me dizendo. Porque eu não consegui processar a área de interpretação. Eu recebi estímulos, mas não consegui processar, interpretar isso tudo que você me disse e transformar numa imagem. Porque é assim que eu processo a informação. Exato. Tem gente que eu queria matar quando eu estava na escola, que não escrevia, não fazia nada e tirava 10 nas provas. Tá. E eu escrevendo 300 cadernos. O calo, né? O dedo todo torto. Exato, 300 cadernos e a pessoa fica lá 5 minutos só ouvindo e ela já tinha recebido. Ela tá tudo bem, né? Porque para ela é melhor e ela processa facilmente ouvindo esse conteúdo. Outras regiões do cérebro, aqui no lobo occipital, visão. Tudo isso, esses movimentos que a gente foi fazendo, as imagens. E aqui, como eu disse, eu acho que todo mundo é visual. Aí é achismo, tá? A minha ciência. Não, é porque, né, a nossa referência sempre acaba sendo nós mesmos, exato. Né? Então, se eu sou visual, com certeza, meu amigo também todo mundo é. E todo mundo, exato. Minha ciência la garantia soy yo. Boa. Então, esse recurso visual serve pra gente tangibilizar para quem conhece ou quem não conhece determinado elemento. O cérebro tem uma complexidade imensa e nomes super fáceis, né, gente? Lobo occipital, parietal, o córtex pré-frontal que tá aqui na frente. É a única coisa que é fácil de lembrar, é o córtex pré-frontal, porque ele tá aqui. Não, eu tava falando pra Rani, é porque eu gosto da palavra, então eu sempre falo assim, porque o hipocampo, eu acho digno falar hipocampo. Porque lá no hipocampo... E o que o hipocampo faz? Eu não faço ideia o que ele recebe faz. As informações... Isso foi um gancho. Eu não sei, mas eu tenho um amigo que sabe. E contato é tudo. E o hipocampo vai transformar essas informações que a gente recebeu da memória curta para a memória a longo prazo, o que não quer dizer que a gente nunca vai esquecer, tá, gente? Mas que a gente vai ter essa informação retida por mais tempo. O córtex pré-frontal é a região do cérebro que está mais ativa, então tem um monte de... Ele recebe, é a parte lógica da vida, imagina assim, tá? É onde a gente vai receber a informação, vai processar ela de forma lógica, sem emoções. Outra região do cérebro vai processar essa informação, colocar emoção nela, que é... O drama. A região do drama. A região do drama que chama hipotálamo. Hipotálamo, que é irmão do hipocampo. Tá ali juntinho. Gente, então posso falar que o drama quando eu vejo alguém fazendo drama, eu posso falar, tá com o hipotálamo ativado. Tá com o hipotálamo ativado. Aquela criança que se joga no chão, tá passando uma informação clara. Clara que o hipotálamo tá louco. Quase isso. E aí, a gente eu não sabia desses detalhes. A gente recebe informação por diversos estímulos e canais, entram pelo ouvido, ou olho, ou outras fontes, né? Passam pelo córtex pré-frontal aqui, a gente vai assimilando, passa pelo lobo parietal, a gente está interpretando essa informação, aciona o hipotálamo, acrescentando emoção a essa informação. Sabe quando o professor tá lá na sala de aula e vai dar aula e coloca uma música, faz uma brincadeira super. E aquilo faz você rir, faz você se emocionar e você guarda essa informação? Totalmente. Hipotálamo. Aí você tem essa informação, só que ela vai ficar no seu cérebro por pouco tempo, se ela não passar pelo hipocampo. Olha. É ele que retém, por isso que você lembra daquele professor que fazia brincadeira na sala. Nossa, tenho vários aqui que eram... professores fenomenais, assim, realmente, e sempre ligado às experiências, né? Sensacional, então, porque quando você fala desse tipo de professor, na minha cabeça vem sempre aqueles que sempre traziam uma experiência.
Os que sempre trazia algo diferente, seja para a gente fazer em laboratório, ou seja até em excursões, eu tinha um professor de geografia que era sensacional. Ele não tinha medo, nem preguiça, nem receio. Ele pegava toda a turma e levava, sabe, para Peruíbe, para USP de Piracicaba, nem sei se é assim o nome, para essas cidades, para a gente ver vegetação, ver como é feito papel, entendeu? Conhecer pedras de perto, tudo. Ele vivia nas experiências. Aquilo lá era tão legal, a gente ia tão animado, que eu tenho detalhes, assim, de tudo que acontecia. Mas dele, se perguntar assim, o que a sua professora de história, por exemplo, no caso, contou? Falei, nossa, eu tive aula de história? Eu não vou lembrar. Recursos que ele utilizou, e aí, especificamente para a matéria dele, faz muito, mas muito sentido, porque é completamente diferente você falar de pedra, só falando, mostrando uma imagem e tocando, sentindo consistências. Inclusive, quando a gente fala do processo de aprendizagem, quanto mais estímulos você trouxer para a sala, trouxer para o ambiente, mais fácil é dessa informação ser retida. No hipocampo. Isso, olha, isso gente, mesmo, aprendendo a lição do gente, dia. é chamado oral, assim, tipo, ao vivo. Ó a produção, você tá aprendendo também, né? A produção deu check, olha lá, sempre. Produção deu check também. Professores que ensinavam com música. Nossa! Eu tinha um professor de química que, pra gente lembrar daquelas fórmulas horrorosas, ou até da tabela periódica, ele compunha, eu não sei se era ele, mas ele já trazia com ele, né? As musiquinhas. E ele ensinava a gente para lembrar daquelas fórmulas ou da posição dos elementos dentro da tabela periódica. Eu lembro hoje? Não, porque já faz muito tempo. Não quer dizer que não tenha passado, mas, né? Mas você tem clareza que você aprendeu de uma maneira que foi diferente e que te ajudou, né, durante aquele período. Recursos de comunicação. A Total. forma como ele cantava, eu não lembro da letra, mas eu lembro do esforço dele, que é o que você lembrou também. Isso. Você não lembra das pedras que você estudou? Não, eu não lembro, assim, se era quartzo rosa, se era azul, se era ametista, o que era, eu não vou saber disso. Óbvio, a gente sabe, né, as tradicionais, mas o que ele levou, né, dentro de um lugar que chamava Casa das Pedras, e ele foi explicando cada uma delas, eu não vou lembrar, óbvio, mas eu lembro de várias coisas que aconteceu e que aquilo lá tinha um vínculo, né? E lembra que a primeira pergunta que você me fez? Qual é a importância da comunicação? Qual é a importância? É isso mesmo. Olha o quanto de aprendizado, de emoção que foi gerada, de conexão. Quando a gente fala de comunicação, além de todos os inúmeros recursos que a gente tem, o que a gente quer gerar com ela? Exato. Eu quero ensinar, eu quero convencer, eu quero argumentar, eu quero mostrar valor. E acho que vou citar outro fato comigo também, que aí já foi na pós-graduação. Então, por incrível que pareça, eu fiz análise de sistemas na minha pós. Tudo a ver. Tudo. Foi um deslize, aconteceu. Mas tem esse cenário bacana aqui, ó, para trazer agora, tá vendo? Tudo é experiência. E tinha um professor que a gente tinha que fazer, né, um sistema, evidentemente, análise de sistemas. Eu fiz a primeira graduação em processamento de dados, então era programação hardcore, né? Então eram projetos mesmo de sistema. Dá risada, né? Porque olha, hoje fala, não tem nada a ver, gente. Em que momento a pessoa foi para lá? Mas eu fui. Aí esse professor, ele já usou um storytelling. Então, ele trazia de uma maneira, assim, divertida, né, que a gente ia fazer um sistema para uma granja. E aí, por exemplo, e ainda era bullying, né, gente, porque a granja era de um japonês. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo, né, aqui, igual o meu sobrenome, Tominaga. Porque os ovos do Tominaga, não sei o que, os ovos do Tominaga iam para a esquerda, para a direita. Então, ele contava tudo o que acontecia dentro dessa granja, né, tirando um sarro, assim, uma brincadeira, né, com os ovos do Tominaga. Então, era muito engraçado. E a gente, na hora que foi fazer, né, a apresentação do sistema, passar pela banca, tudo, então a gente levou meio que como ele conduziu a aula durante todo o período da pós-graduação. E ele até se emocionou no final, falou, nossa, gente, eu não sabia que vocês iam trazer o projeto, assim, mais divertido, ainda que fosse uma banca, né? E foi bem legal, assim. E a gente usou totalmente. Mas ele fez a gente numa matéria muito chata, né? Muito chata.
chata bruto, né? Não era qualquer chatice. Pensa. Analista de sistemas, não é pessoal. Isso não é nada pessoal, mas era uma matéria hard, assim, tal, enfim. Fazer um negócio mais leve. Através de quê? Comunicação, storytelling, no caso. E era uma coisa que nem se falava tanto assim, né? A gente deu esse nome hoje, né, Rê? Ou isso, então hoje é a modinha, tal, mas tem uma galera que já usa esse recurso aí, né, desse estilo de comunicação, que já estava em evidência desde que o mundo é mundo e agora a gente resolveu empacotar. O que é ótimo, né, vamos combinar? Porque também ajuda numa série de coisas chatas ficarem mais palatáveis, né? Sim, acho que sim. Gerar atratividade. Gerar atratividade, exatamente. E aí, eu acho que só para concluir essa parte mais técnica, né, e que a gente tentou, inclusive, não ser tão técnico, tudo é estímulo, cada pessoa processa de um jeito, e basicamente seu cérebro inteiro é acendido, né, falando até de ressonância, né, quando, que é um exame que consegue ver as áreas do seu cérebro acendidas, acesas, né, vendo elas funcionando. Nesse processo de receber e transmitir informação, todas as áreas do seu cérebro são ativadas de alguma forma, umas mais, outras menos, assim como o que é melhor para você, né? Seu visual, seu auditivo. Então, o seu cérebro inteiro está sendo ligado. A gente não percebe, não sabe que são essas região X, Y que está sendo ativada naquele momento, porque o nosso corpo é perfeito, então ele vai funcionando sozinho. A gente precisa estimular, precisa de praticar, inclusive. Interpretação, por exemplo, é uma das coisas que a gente precisa muito. É dor na sociedade, é dor nas redes sociais, falando de um contexto mais atual. Sim, com certeza. Eu acho até bacana isso. Tem algumas pessoas que fazem postagens irônicas e precisam colocar #ironia. Porque logo depois elas são atacadas pelo comentário, pelo vídeo, X. Porque as pessoas não são capazes de... Não são todas, né? Mas tem algumas pessoas que não são capazes de processar aquela informação como uma ironia. Ou porque não tem o hábito, ou porque não está no ambiente, ou não conhece aquele tema, sei lá, né? Existem alguns motivos. Mas esse é o tipo de recurso que, se a gente não interpreta a informação, não reconhece tom de fala, não reconhece contexto, processa de outro jeito e a informação já fica truncada. Aí a pessoa se vê obrigada a explicar a piada, que é o pior jeito de contar piada. Explicando a piada. Mas, Rani, eu acho, vê se você concorda. Eu acho que isso está associado também hoje em dia nas conversas do WhatsApp. Porque assim, ó, você está no WhatsApp, certo? Aí, por exemplo, Rani, você vai vir hoje? Não. Nossa, que grossa. Só falou um não tão seco. A gente já pôs uma emoção naquele não, que a pessoa, assim, podia estar dirigindo, podia estar fazendo uma outra coisa e só queria te dar Fala assim, não, mas ela tá normal, ela não criou uma inimizade com você, né? Vocês não são... Acabou a amizade ali naquele não da pessoa, né? E cria uma fantasia, né? É que nem na ironia. Eu crio, tá? Eu crio essa fantasia. Então, mas se você olhar, o texto ali, ele não tem uma emoção, né? Às vezes a pessoa estava com uma mão só e carregando outra coisa, e o não usou só o... Como é que fala? Aquele... o que já completa. A mensagem... E acabou, só foi aquilo. Depois, não, porque você não me ama mais. Você não sei o que, não sei o que. Eu sou essa pessoa, tá? Rani do céu. Rani, depois de não me decepciona, Rani. Por todo esse conhecimento aqui, tu fala que... Não, Rani, pelo amor de Deus. Tem outros elementos incorporados, né? Então, tem muita emoção envolvida na comunicação. Ou quando a gente fala, né? Alguém responde alguma coisa no WhatsApp e fala assim, nossa, como essa pessoa foi irônica comigo. E às vezes a pessoa só respondeu. E é a sua emoção, a sua interpretação. É você, com toda a sua bagagem de vida, processando uma informação que o outro está passando. Só para colocar aqui os fatos em ordem. E quando a gente pensa na comunicação escrita, eu particularmente adoro. Eu sinto... Eu tenho mais facilidade, inclusive, de expressar minhas emoções em textos do que falando. Quando eu começo a falar o que eu estou sentindo, que eu me emocionei com determinado elemento ou com alguma situação, eu já começo a chorar. Eu não tenho domínio das minhas emoções na hora de falar. E o escrever,
além de, eu acho que até, como chama? Racionaliza um pouquinho mais, então talvez por isso que eu acho mais fácil. Mas eu tenho mais liberdade para pensar em palavras diferentes que expressem aquilo que eu estou sentindo, porque às vezes é tanto que você não consegue. Quando eu estou muito agradecida, por exemplo, obrigada não é suficiente para expressar o que eu sinto. Mas então eu não você opta por escrever alguma coisa para a pessoa. Exato, e às vezes, e muitas inclusive, só essa palavra, hoje em dia a gente escolheu outra, né? Uhum. Dentro do mesmo contexto, mas a gente fala gratidão. Exato. Que é a emoção como um todo. Mas, às vezes, ela não traduz tudo que você está sentindo. Sim, concordo. Aí, no meu caso, se eu estiver falando, eu já começo a chorar. Ah. Que é uma das formas de expressar, que é uma forma de comunicar o que eu estou sentindo, ou escrevo. E eu gosto da escrita porque parece que eu tenho mais vocabulário na escrita do que na fala. Parece que eu tenho mais opções aqui à minha disposição. Nossa, não, eu não sei, assim, não, acho que eu sou da fala mesmo, acho que eu escrevendo sou mais objetiva, mas se eu puder falar, eu vou falar, não, porque olha, você foi incrível, aí eu começo, pra mim acho que é mais fácil falar do que objetividade, do que nossa, isso é um elemento importante na comunicação, e casa com outras etapas, né? Ô, Rani, e acho que pra gente ainda complementar um pouco mais esse nosso último take, vamos dizer assim, como é que a gente faz, né? Qual é a importância da gente alinhar o discurso que a gente tem hoje com o público-alvo? Primeiro que é de suma importância. Se a gente não sabe com quem está falando, não sabe o que falar. Então você vai sair desembestada e falando de tudo. Imagina que no ambiente corporativo, a gente tem níveis de comunicação. Sim. Se você está no nível operacional, normalmente, né, comumente, você está na execução. Exato. Você precisa conhecer a estratégia? Óbvio, porque isso dá valor àquilo que você está fazendo. Mas você precisa conhecer todo o processo? Você vai ficar com a sensação de, vamos, gente, fala aí o que eu preciso saber. Exatamente, o que é que eu preciso saber. Quando você está no nível tático, você precisa saber da estratégia? Precisa, mas focado naquilo que você precisa conduzir, naquilo que você vai ter que cobrar até de outras estruturas. Então, você precisa adequar aquilo que você vai dizer para quem você vai dizer, porque pode ser cansativo, pode ser informação demais. As pessoas que estão te ouvindo podem não estar preparadas intelectualmente e emocionalmente para receber aquela informação. Então, qualquer situação, se você for apresentar algo, eu vou falar com quem? Faça essa primeira pergunta para a pessoa que te convidou, para o seu anfitrião, para você saber até que ponto você pode falar, porque também existem informações sigilosas, né, dentro de alguma comunicação. Sim, então, com quem eu vou falar? Você vai falar com um grupo de fornecedores. Então, existe uma política de informação que você pode conceder para eles. Vai ser uma entrevista com, sei lá, com artistas de música pop. Do que eles conhecem? Exato. Naturalmente, tá? Deduz aqui a jornada da pessoa, deduza o meio em que ela está atuando, para você também não sair muito do foco. E senão essa conversa vai durar 3 dias e ninguém saiu de lá assim. Sabe o meme do John Travolta? Assim? Tipo, o que aconteceu aqui, né? Onde eu tô? É isso. Quem sou se eu? Você não adequa, o que ele falou mesmo, né? Se você não adequa o seu conteúdo, as pessoas saem igual o John Travolta, sem saber para que elas foram e do jeito que elas chegaram sem informação, elas saíram sem informação. Só com dor de cabeça. Nossa, aquela pessoa falou tanto e não fez sentido nenhum para ela, né? Exato. Então, acho que só para a gente fazer um check aí do entendimento, eu posso, então, dentro de uma comunicação dentro da empresa, eu posso entender assim, para um determinado nível dentro da minha empresa, eu vou colocar um estilo de comunicado, enfim. É isso mesmo. É isso né, mesmo. Um estilo de comunicação, posso gerar uma turma primeiro desse público para gerar uma comunicação e depois vou lá, acrescento um outro time que eu acho que precisa saber de uma maneira diferente a mesma informação. Então, moral da história, com uma informação eu posso comunicar aí de várias formas. De diversos níveis. Quando você sabe para quem você vai falar, além de você se preparar, para o como você vai falar, você também consegue preparar conteúdo.
Imagina que quem precisa saber só da execução, Fato. você vai preparar, sei lá, pensando em slides, você vai preparar 3 slides. Que você vai apertar esse botão nessa hora e tem que acontecer isso. Se não acontecer isso, você vai fazer aquilo. É isso que você precisa passar para essa pessoa para ela saber o que ela tem que fazer. Quando eu quero te oferecer uma solução, olha, eu tô planejando aqui, pegando a sua experiência de sistemas, né? Tô desenhando aqui um sistema e a minha proposta é que ele gere 3 horas a menos de trabalho para a sua equipe. Já coloquei aqui um chamariz, porque eu tô te vendendo uma informação. Então, o que eu quero fazer e para quem? Agora, é você que compra os sistemas? Dependendo da sua posição dentro, isso falando de ambiente corporativo, né? Dependendo da sua posição dentro da empresa, não vai adiantar eu te convencer ou argumentar contigo. Eu posso, no máximo, te apresentar a solução e você talvez levar adiante. E aí, dentro dessa conversa, entender se você está mais propenso ou não, até com a sua posição, né? Se você está pronta para comprar uma bala de coco ou não, sabe? Exatamente, isso. Isso, são tentativas também, né? E acho que essa é uma dica importante que a Rani deu, da gente tentar fazer esse mapeamento, né, do público, quem é esse público, e testar alguns tipos de comunicação para vocês até medirem a efetividade, né? Então, hoje não, eu faço uma comunicação geral e acabou. Só que você acaba não colhendo bons frutos disso, né? Tendo bons resultados. Ao passo que se você tentar direcionar, fazer um experimento, você pode ser, né? Seguramente aí que você vai ter um diferencial na hora da sua comunicação. Isso que você falou de comunicação geral, às vezes a gente quer ganhar tempo, né? Isso. O tempo inteiro. Às vezes não, o tempo inteiro a gente quer ganhar tempo porque, além do nosso dia só ter 24 horas, a gente quer que ele dure 48, porque tem milhares de coisas para fazer. Então, comunicação acaba sendo deixada de lado porque é fácil. As pessoas acham que comunicar é fácil. E não é extremamente complexo. Porque eu dependo das suas... E como? Eu dependo das suas emoções, do seu letramento, da quantidade de informação que você consegue reter em determinado momento. E aí, para evitar que eu passe horas construindo determinada informação, eu faço uma página só com tudo que eu acho que você precisa saber e, sei lá, coloco no mural. E espero que você passe ali naquele mural e leia e entenda tudo que está escrito, porque eu fui super clara. Eu disse tudo, né? Exato. Tá um texto completo. Exato, eu fiz uma comunicação só para garantir que todo mundo vai ter acesso à mesma informação num lugar comum. Só que, lembra do que eu falei? Eu preciso levar em consideração o seu nível de conhecimento, o seu conhecimento do processo, o conhecimento conhecimento, letramento mesmo, quanto você tem de estudo, falando, tá? Falando especificamente o acadêmico. Porque eu também preciso pensar nas palavras que eu vou utilizar para trazer para você. Eu não posso simplesmente decidir que não tenho tempo para criar comunicações diferentes sobre o mesmo assunto, fazer uma comunicação geral e esperar que todo mundo entenda. Que comumente, na verdade, isso acontece. Eu vou gerar um comunicado só e todo mundo lê e aí vai todo mundo entender. E não é assim. Exato. Nossa, e eu acho que esse é o grande pulo do gato. Acho que essa questão da gente personalizar e entender, né, cada público é o que vai trazer o resultado, é que vai ser o grande diferencial. Eu acho que é assim, a personalização, né? Hoje a gente está vivendo uma era que tudo que é experiência, ela está sendo válida, está sendo considerada. E a gente acabou de falar, né, das partes aí do nosso cérebro. Como é que eu vou me conecto com essa pessoa, né? E às vezes assim, porque eu não estou sabendo, eu não vi. E a pessoa, né, que é responsável pela comunicação fala, não, mas eu avisei, estava lá no mural, Só que hoje é uma gama tão grande, né, de estrutura para a gente poder comunicar que só isso hoje não basta, né? E se eu quero trazer uma experiência diferente, eu quero trazer uma cultura diferente de comunicação, eu também preciso ter esse olhar para quem eu estou comunicando. Exato. E aí adequar, obviamente, né, o tempo para um tempo de qualidade para você poder fazer essa comunicação mais assertiva. Essa questão do tempo de qualidade é onde a gente esbarra não tenho tempo para fazer isso e faço um só. E não necessariamente você precisa
despender realmente muito tempo. Pega a ideia geral do textão, um texto comum, coloca todas as ideias, todas as informações que você quer. E até uma dica, né? Coloca todas as informações que você precisa naquele seu textão. Boa. Você já sabe para quem você precisa passar aquela informação? Aí eu preciso passar para 3 públicos diferentes. O operacional, tático e estratégico. Colocou tudo no, digamos, vamos chamar de briefing, tá? No briefing. Boa, hein, gente? Briefing. Briefing. Coloca tudo lá no seu briefing. E a partir daquele tudão, você separa trechos. Boa, hein? Porque aí você não precisa criar do zero sempre. E acho que as pessoas acham que leva muito tempo comunicar exatamente por isso. Eu vou ter que criar tudo? Não. Faz um geralzão e a partir desse geralzão você começa a desmembrar e fazer versões menores direcionadas. E esse ponto do direcionamento... Dica de ouro, hein? Dica de ouro. Eu vou cobrar. Vou cobrar like, dá like. Like, é um bom pagamento, mesmo, viu, gente? Pagamento. É um excelente pagamento. Dá like, se inscreva no canal e segue a gente. E nesse direcional, você escolher outros elementos além do texto para gerar atratividade. Olha, aprenderam. Eu vou deixar o contato dela aqui na descrição. Aí vocês podem falar, tô com esse problema de BO, tô sem de comunicação dentro da minha empresa e tal. Aí ela vai dar uma consultoria lá para vocês. Olha só, para a gente complementar essa conexão que eu estou criando, né, com esse meu público, existe mais alguma outra técnica, alguma outra ferramenta que a gente pode estar utilizando para facilitar o nosso dia a dia? Existem várias. A gente primeiro descobrimos com quem eu estou falando, certo? Certo. Já dei a dica lá de fazer o tudão e a partir daí separar. Top. Outra coisa que você precisa se atentar nesse processo de comunicação. Por onde eu vou me comunicar? Vai ser falado, vai ser escrito, eu vou fazer um vídeo, e vídeo, a gente saturou o público, inclusive, de vídeos. A gente vem de 2 anos, né? Estamos no 3º já. Vem de 2 anos saturando o público com vídeos. E eu digo saturando porque, às vezes, a gente que consome vê que tem muita coisa acontecendo em vídeo. Mas ainda é o método que as pessoas preferem. Sim. Preferem vídeo a texto, a áudio, inclusive. E aí, falando de áudio, né? WhatsApp, gente, quem já não ficou doido de raiva com aqueles áudios de 2 minutos? Eu tenho um colega que ele manda áudio... Que já é o podcast, exato, né? Que a gente brinca. Exato. Áudio de 2 minutos, ele já pedia, Rani, desculpa pelo podcast. E eu achava o máximo quando ele fazia isso, porque ele terminava e falava assim, desculpa por ter demorado, mas eu precisava muito falar. E existem situações que é a fala. A fala unida à imagem, a recursos de movimento, trazem vida para essa comunicação e trazem conexão. É diferente você só ouvir uma fala, literalmente só ouvir. Você consegue perceber as emoções daquela pessoa no tom de voz dela, o desespero, no caso desse meu amigo, né, o desespero. Porque eu precisava falar, Eu tenho uma colega que fala que preciso me expressar. Exato. É isso. Às vezes eu falei que prefiro o texto, mas tem coisas que só a fala é capaz de transmitir. Toda, né, a exasperação de uma situação, a indignação de alguma coisa que aconteceu. E o vídeo é capaz de tornar real a emoção que você captou ouvindo. Sim. Por isso que o vídeo é tão querido. E acaba sendo o meio preferido das pessoas. Para quem gera conteúdo, acaba dando um pouquinho mais de trabalho, que você precisa pensar no texto, precisa pensar na posição da câmera, da fala, em outros recursos, luz, a sua própria imagem, porque você é texto. Sim. E isso é coisa da faculdade, né? Eu lembro de uma professora falando, tudo é texto. Aí é texto falado, texto escrito, mas é tudo texto. Inclusive a sua roupa, porque ela passa uma mensagem. As joias, as bijuterias, né, que eu escolhi, passam uma mensagem. Então, tudo é texto. E a gente interpreta com base nas emoções que a gente tem. Então, fiz o meu tudão, posso ir separando, escolhi a plataforma e o meio que eu quero contar. Eu dei um exemplo, né, de um mural. Mural é a melhor forma de comunicar, sei lá, o time que trabalha numa fábrica. Eles têm acesso a outras ferramentas. Eu quero fazer um vídeo, mas a única forma deles terem um vídeo é no celular deles.
como é que eu vou passar esse vídeo no celular deles? Tem alguma TV que eu consiga projetar? Então, eu também preciso pensar nas melhores ferramentas para essa comunicação. Depois de escolher essa ferramenta, e talvez, né, e aí, não necessariamente nessa ordem, tá? Você não precisa escolher, eu vou fazer o texto, depois a informação, escolher a ferramenta. Você pode fazer meio que junto, não tem uma receita de bolo aqui, tem dicas. Quando você estiver nessa construção do que você quer falar, lembra do valor e preço. Boa. Quais são valor e preço, hein, galera? Quais são as palavras que você quer utilizar para comover? E quando eu digo comover, não quer dizer fazer a pessoa chorar. Quer dizer gerar emoção na pessoa. Gerar uma emoção. Tá? Lembra que a gente falou da estrutura do cérebro. Eu recebo a informação, eu interpreto ela, e não é nessa ordem também, tá? Tem um monte de coisa acontecendo aqui tudo ao mesmo tempo. Eu recebo essa informação, processo ela, e essa informação que eu recebi se conecta com alguma emoção que eu tenho aqui dentro. Sim. Quais são as emoções que eu tenho aqui? Como despertar essa emoção? A gente, agora no carnaval, por exemplo, né? Como é que eu gero essa conexão com as pessoas? Com muita cor, com memórias afetivas, vídeos antigos de carnavais passados. Verdade. O que você quer reviver? Quando a gente fala de memória, reviver, o que você quer sentir novamente? Então, são expressões, palavras que na hora a pessoa para. O que você quer reviver, por exemplo? Você nem sabe, mas seu cérebro já está pensando no que você quer reviver. Exatamente. Então, Só de você falar, né? A gente já carrega alguma coisa. Exato, porque tem muita memória. Você é um ser com muita bagagem. Então, também fazer uso dessa bagagem te ajuda no processo de comunicar. Você tem uma mensagem para passar. Já sabe para quem você quer passar. E já sabe qual é o canal. Então, escolha a forma como você quer falar disso. Quais são as palavras, quais são os desenhos. Porque falar de carnaval, por exemplo, sem cor... Sem uma imagem, não faz sentido. Sem alguma coisa Como é que você vai falar de carnaval, falar de uma festa... sem cor associada. Então, e cor é uma coisa super importante para a gente traduzir emoção. Isso. Tem uma série de documentos na internet cheio de estudos sobre a influência das cores. Exato. Né? As paletas de cores, enfim, até pelo estilo de personalidade. E tudo isso gera emoção e gera conexão. No fim das contas, seja por texto, por áudio, por imagem, vídeo, você quer gerar uma conexão com a pessoa. Exatamente. Exatamente. E esse processo de adequação de comunicação a público permeia todas essas etapas. Para que, no fim, você se conecte com alguém e faça ela comprar a bala de coco junto com o ovo, sabe? É isso, gente. Aí você compra a bala de coco, volta para sua casa feliz, exato. No caso. Com uma nova amizade. Com uma nova amizade, com um novo entendeu? Docinho. Exato, olha só. Olha, perfeito. E eu acho que essa provocação que você trouxe... acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão, né? Então, grandes empresas hoje, elas têm áreas de comunicação específica, né? Então, ela deixa de ser uma intranet qualquer, deixa de ser... E tem coisas mais elaboradas. Mas, acho que até para as pequenas empresas, né? E você também aí que está empreendendo... Pensa nisso, né? Como é que você quer, ainda que seja de uma maneira mais simples, num pequeno mural, como você vai trazer essas informações com essas dicas que a Rani deu. Então, eu sei qual é o meu público, como é que eu vou atingi-lo aqui, então eu acho melhor acho que eu vou manter mesmo o grupo do WhatsApp, porque cada um está num lugar, eu estou considerando assim, estou falando de representantes de vendas, vamos imaginar. Eu não consigo ter todo mundo ali, né? Mas você consegue, dentro de um grupo hoje do WhatsApp, se comunicar. E seja por um infográfico, né? Ou por alguma plataforma, enfim. E a Rani é mestre em infográfico. Queria falar isso para vocês. Pronto, contei. Queria ser mestre. Não, mas sou ela mais uma entusiasta. Não, mas ela põe 2 figurinhas lá, a gente já sabe o que ela quer falar. Fala, é isso! Entende? Então, até a questão da composição das imagens, né? Que nem a Rani falou do carnaval. Mas não é só isso, né? Tem imagens que falam por si só. Então, pensa direito na imagem que você está falando. Mas não do seu ponto de vista, né? Acho que o segredo da Rani é do ponto de vista da pessoa com que você quer se comunicar, para gerar a conexão, né? Você falou de pequenas empresas e empreendedores que estão começando, né? Como Sim. eu me comunico? Pergunta.
Não tenta adivinhar o melhor caminho. A gente parte de uma posição de comunicador. Pensa que você que está gerando informação, você é o comunicador. Então, você tem a responsabilidade da informação. Mas não necessariamente o seu jeito é o melhor. Como você quer receber essa informação? Sei lá, você tem um grupo de 5 funcionários. Pergunta para os 5. Como é que é mais fácil para você, João, receber informação? E para você, Maria? E para você, José? Se desses 5 aqui, né, a gente teve a maioria foi visual, então eu vou ter texto e mais imagens. Pouco texto e mais imagem. Se a maioria é auditivo, vou mandar áudio para o meu time. Sim. Aquele que não... E aí a gente tem obrigatoriamente que escolher a maioria, porque não necessariamente eu consigo personalizar, pensando na minha empresa pequena, né? Eu não consigo personalizar a minha informação, a minha comunicação ao ponto de individualizar. Sim, tá? Porque concordo. personalizar é tornar pessoal, mas Isso. não necessariamente eu consigo individualizar pensando num grupo de pessoas. Sim. Mas pergunta, para que você tenha uma ideia do maior volume onde se concentra. E a partir daí, desenvolver uma comunicação mais assertiva. E te poupa também de tentativa e erro. Gente, quanto tempo? Vamos lá. Quantas vezes você já tentou contar alguma coisa para alguém, explicar alguma coisa para alguém, e a pessoa falou que não entendeu, e você tenta de novo de outro jeito, e tenta de novo, e assim vai. Exatamente. Nossa, não fugiremos disso, tá? Você vai passar o resto da sua vida em tentativa e erro. Não tem como também, né? Mas, quando você pergunta antes, você tem chances de diminuir as tentativas. Sim. E diminuir os erros. Exato. Então, pergunta para quem vai receber. Exatamente. Como você prefere? Não quer dizer que eu vá conseguir fazer exatamente do jeito que você prefere. Sim, mas você é algo que eu vou levar em consideração. Exatamente. Nossa, e acho que, e complementando aí também, né, que a gente comentou muito da questão do WhatsApp, e quando a gente fala de um público, né, que ele tem baixa escolaridade, eu percebo que o WhatsApp foi uma mão na roda, né? Porque hoje qualquer um pode se comunicar. Né? Então, aquele que precisava passar uma mensagem por SMS antigamente, né, no celular, coitado. O que é SMS? Gente, olha o que a pessoa está fazendo. Sou Mas novinha. tem um monte de gente aqui que vai assistir e não sabe o que eu estou falando. É a mensagem, tá? Do celular. É a mensagem, tem uma caixinha lá, entendeu? Uma mensagem de texto, a produção está fazendo a correção aqui, mensagem de texto que tem no celular, que era o antigo Era SMS. Um outro aplicativo, né, que tinha no celular. Inclusive, nos pré-pagos, assim, entendeu? A gente comprava o pacote de SMS lá atrás. Ai, chega, não vou nem mais falar disso. Tô passando vergonha no meu próprio podcast. Ai, que horror. Então, vou falar bonito, né, produção? Produção, mensagem de texto? Então, a produção aprovou mensagem de texto. Então, pensa o sofrimento da pessoa em escrever uma mensagem de texto. E hoje, não. Recebe o áudio, rapidão está resolvido. A gente não quer saber se a pessoa ela sabe fazer uma dissertação. Não. Ela se comunicou, ela se fez entender. Passa a régua e vai ser feliz. É fantástico. Eu sou fã de WhatsApp. Pela velocidade, aí tem várias coisas questionáveis, tá? Quando eu falo de velocidade de transmissão da informação, porque você fica meio que num senso de urgência constante. Exato. E aí o indivíduo precisa entender qual é o seu próprio limite e impô-lo. Né? Verdade. Cada um precisa fazer o seu. Mas ela essa é uma ferramenta que tende a ser mais rápida. E permite que outras pessoas com menos escolaridade, seja acadêmica, seja tecnológica, consiga fazer parte de uma conversa, fazer Sem parte dúvida. de uma comunicação. Os botões facilitam muito, então tem elementos, e isso é uma outra coisa, uma dica importante, até associada a uma coisa que você falou, né, de escolher os elementos, as imagens. Sim. A iconografia. Existem elementos. Bonita a palavra, né? Iconografia. A produção deu check. Validado, viu, gente? Validado, a produção validou. Iconografia. Existem elementos que estão na nossa na mente coletiva. Quando você vai em um bar, tem lá o banheiro, tem uma figura na porta. Boa. Palmas. Aquela figura na porta... O que ela falou pra você? Ela não precisa verbalizar, não precisa falar nada. Você ouviu aquela imagem, você sabe em qual banheiro você vai. Exato. De acordo com o seu interesse ali. O que você quer ir. Você sabe. De acordo com a imagem só. Eu vi outro dia uma imagem no Instagram
de um banheiro, que um era um sol e o outro era uma lua. E aí o comentário era sensacional. Por quê? A lua não é um planeta, então não é masculino. Mas a lua é feminino. É um satélite e é masculino. Qual banheiro que eu vou? Sabe? A pessoa, era a pessoa, a legenda da imagem, eu achei demais. O sol é masculino, mas o sol é uma estrela, é feminino. Eu vou pra onde? Eu achei sensacional. Então tem coisa que a gente tenta inovar, tenta fazer diferente, mas complica a interpretação da informação. Isso mesmo. Então tem imagens que estão no imagina, é fantástico isso, não é? Não, qual banheiro você ia? Na lua ou no sol? Não, eu do jeito que sou, né, assim, falo, nossa, eu vou do que brilha mais. Quem vai brilhar mais? O sol que tá lá todo reluzente. Eu vou no sol, seguramente. Entendeu? Tô num dia mais introspectiva. Eu acho que hoje eu tô mais intuitiva, eu vou na lua. Isso sou eu. Entendeu? É isso. E dessas de banheiro, eu fui num que tinha uma iara, tinha um saci, tinha um curupira. Olha lá, a produção, eu não sei se dá para escutar, a produção aqui tá falando que foi num banheiro que tinha as figuras do folclore, iara, saci, curupira. Tinha vários lá. Vários, e aí tipo assim, eu vou aonde? Todos os banheiros. Isso aí podia ir em qualquer um, né? Tava tudo certo. É tudo nosso. É tudo nosso. É tudo nosso. Isso. Mas assim, o que a pessoa quis dizer com aquela imagem na porta, acho que essa é a questão, né? Exato. Qual a informação que eu tô passando ali? O que a pessoa quis falar? Nossa, eu vou no banheiro do Saci. Só pode entrar quem tem uma perna? Só pode entrar. É deficiente? Então, pessoas com deficiência. Às vezes a gente quer inovar, quer fazer uma coisa diferente e acaba complicando o transmimento de pensação, como a gente costuma brincar no trabalho. Essa escolha dos ícones, né, das imagens que a gente vai associar a determinada comunicação, além de traduzirem facilmente uma informação, que você demoraria horas escrevendo um texto, facilitam, né, esse processamento, porque fica menor também. Você não precisa fazer um textão, porque uma imagem... Gente, é clichê? É óbvio que é clichê. Sim. Mas uma imagem fala mais que 1000 palavras. Se você viu as duas imagens lá na porta do banheiro, você sabia. Sim, exatamente. O padrão, tá, gente? Masculino e feminino, né? O menino e a menina aqui. Menina. O padrãozinho. Aquele bonequinho. Exato. Você sabe o que ela quer dizer. E você não precisou escrever exatamente. Ou até mesmo um símbolo de atenção, né? Exato. Então você não precisa colocar o símbolo de atenção e depois, atenção! Gente, uma coisa que agora vai denunciar a idade. Tem um episódio do Chaves... Pensaram que era só eu na imagem de texto, né? Tá vendo? O mundo gira. Eu vi no YouTube. Olha lá, viu no YouTube. Tem um episódio do Chaves que o professor não vai e quem vai é o Seu Madruga. E ele vai dar aula lá, substituir do jeito dele, ele quer passar informação. E ele traz, ele desenha na lousa a imagem de uma caveira, a caveira com aqueles 2 ossos. Sei. E o que essa imagem traduz? Perigo. Perigo. Ele falando, sabe? E na hora que você... Esse é um elemento... Eu lembrei muito da cena dele falando assim, que ele vai em cada aluno, assim, sabe? A imagem traduz perigo. Um local com alta tensão, um local com risco de envenenamento. Exato. Então, tudo onde corre risco, né? Tá no imaginário coletivo. Sim, exatamente. E olha as memórias que isso vai despertando, né? Não então, muito. As escolhas que a gente faz de imagem, de fala, de cor, traduzem muito daquilo que a gente quer comunicar. Nossa, gente, sensacional. Acho que, olha, vale super a pena aí a gente avaliar como é que a gente está se comunicando, né? E se avaliar, vai ver que fala, nossa, eu podia ser tão melhor, sim. É por isso que a gente está aqui hoje, para trazer isso, para gerar uma reflexão aí para você que está assistindo a gente, de como a gente pode comunicar melhor. E acho até que para complementar a nossa fala também, que a gente incluiu, né, essas pessoas com baixo letramento, existe outros artifícios que a gente pode estar usando para esse público? O Rê, acho que numa era com tanta tecnologia, com tantas opções, a gente tem caminhos para seguir e a gente normalmente opta por usar ferramentas tecnológicas. E nessa escolha
de usar ferramentas tecnológicas, a pessoa precisa ficar atenta à complexidade, né, se é alta ou se é baixa desse recurso. Se Sim. a pessoa que vai receber essa informação tem acesso, se o celular dela comporta isso, então tem muita coisa para ser levada em consideração. E como tem muita ferramenta, tem um monte de aplicativo, a gente esquece de uma coisa tão simples, que é isso aqui que a gente está fazendo. Conversar, né? É falar, olhar no olho. Olhar no olho. A gente esquece disso. Exato. Porque tem um monte de ferramenta, sobe no sistema, coloca lá no mural, a pessoa lê, a pessoa se vira. Uhum. Só que às vezes é mais simples um diálogo, né? 2 minutinhos falando. 2 minutinhos falando, você já resolveu tudo que você tinha para resolver e Exato. acabou. Não precisava sofrer tanto assim, né? Eu me peguei outro dia, passo o dia inteiro no WhatsApp. O dia inteiro, gente, assim, não é exagero. É o dia inteiro no WhatsApp, no celular e no web. Ele tá sempre conectado ali. E tem Tá outra... sempre aberto. Sempre aberto. E tem outra É a sua ferramenta de comunicação hoje, né, gente? E de muitos, né? Exato. E tem outra plataforma no notebook que também é uma ferramenta de comunicação. Ela liga e manda mensagem. E faz videoconferência. E a gente... Nossa, eu mandei mensagem e fulano não me respondeu. Faz horas e fulano não me responde. Você ligou? Ligar? Nossa, é verdade, né? É. Gente, tem uma funcionalidade incrível Exatamente. no celular. E você sabia? Você sabia que faz chamadas? Celular liga. A gente usa o celular no WhatsApp, esquece que dá pra ligar pra pessoa e falar o que quer. Exatamente. Uhum. Hoje é prova de amor, gente. É. Verdade. Agora a Nossa, produção tá falando aqui que ligar ó. para alguém hoje é prova de amor. Quem recebeu uma ligação Quem hoje? recebeu uma ligação hoje aí, coloca um coração ou um foguinho no comentário. Dependendo do conteúdo. Exatamente. Dependendo aí do conteúdo, você coloca um foguinho. Dependendo, coloca um coração, né, produção? Ó, eita. E, de novo, reforçar uma coisa. Pergunta. Não está escrito na testa de ninguém se o letramento é alto ou se é baixo. Isso, importante isso, hein? Tá? Obrigada. E letramento aqui é o quanto a pessoa tem de bagagem e conteúdo suficiente para receber informação e interpretar aquele conteúdo, tá? Sim. Então, imagina que uma pessoa com baixa escolaridade, sei lá, até a 4ª série, ela consegue se virar nas funcionalidades básicas, aplicativos, escrita, ela consegue se virar. Para essa pessoa, você vai fazer um textão gigantesco e usar as palavras mais difíceis do dicionário? Não vai. Não é vai, adequar discurso ao público. Então, pergunta. Se você não sabe como perguntar, não sabe, acha que é invasivo, o RH normalmente tem essas informações de nível de escolaridade dos colaboradores. Existe alguma forma de isso ficar disponível para um grupo seleto, porque você também não expõe as pessoas, especificamente para esse grupo que vai gerar a informação? O meu público é formado de pessoas com baixa escolaridade. Eu preciso pensar em palavras simples. Sim. Não vou colocar as palavras mais complexas, não vou gastar meu latim. Meu latim, fazendo um texto mega elaborado para um público que não vai entender. E eu corro o risco aqui de até ofender essa pessoa. Sim. De gerar conteúdo para ela, constrangimento exato, ali, né? E fazer ela se sentir menor do que os outros, porque ela não entendeu aquilo. Exato. Então, adequa o discurso ao público, entende qual é a necessidade. Não precisa perguntar até que série a pessoa fez. Como é que é melhor para você? Sim, lembra? Né? Empatia, né, gente? Exato. Uhum. Pensa em forma simples de se aproximar também da pessoa. Sim. Para você entender qual é o nível de escolaridade, até onde você pode ir. E eu costumo, e aí olhando o público, mas eu costumo nivelar a comunicação por baixo. Eu não nivelo a comunicação por cima. A menos que eu saiba especificamente para quem que eu estou falando. Uhum. E quando eu falo por cima e por baixo, não é hierarquia, tá? Uhum. É nível. Nível de complexidade da informação. Entendi. Até essa palavra complexidade é complexa. Por que eu não coloco dificuldade? Sim, tão mais simples, né? Exato. Então, as palavras que eu escolho para falar também me aproximam, me conectam e colocam essa pessoa no mesmo barco que eu. Sim. Nossa, sem dúvida. Olha, e você abriu aí um leque, né?
Porque a gente fala da questão da comunicação, então a gente vai e entende, né, quem é o nosso público, ajusta para as pessoas que têm baixa escolaridade ou alguma dificuldade. Mas é importante também, porque eu estou lembrando num caso que a gente viveu, né, que a gente adequou muito tempo toda a parte de comunicação, né, de um problema que a gente teve, e a pessoa, na verdade, a dificuldade das pessoas, a partir de nós fomos gerar uma comunicação adequada, a Rani estava junto comigo nessa empreitada. E a gente ia num ponto, ajustava a comunicação, ajustava treinamento, ajustava a comunicação, ajustava treinamento, achando que estava tudo perfeito. Nossa, então vamos mudar o comunicado aqui, vamos fazer um infográfico, vamos fazer um vídeo, vamos pedir para uma outra pessoa fazer um vídeo para contar a história. Enfim, gente, tudo quanto é técnico, mas a gente teve que dar um passo para trás no conhecimento deste público, que foi, olha, esse público tinha uma outra dificuldade ainda que se complementava à escrita. Então, assim, às vezes a gente também precisa dar um passinho para trás e falar assim, eu usei todas essas estratégias, mas ainda assim não foi o suficiente. E acho que volta de novo para o que a Rani falou no início. Senta de novo com a pessoa, uma comunicação, né, de menos de 2 minutos foi que a gente descobriu, porque a gente achava que poderia atender da maneira que estava na nossa mente, mas infelizmente a gente não atendeu. E precisou ir lá e falar, querido, olha, a gente já chamou, o nosso próximo passo é chamar a NASA, se a NASA não der jeito, é o time do Elon Musk, para a gente tentar resolver o que está aqui. E foi basicamente isso, conversando com a pessoa que resolveu esse problema, ela contou uma certa dificuldade para a gente. E falou, agora ficou claro. E aí a gente mudou toda a estratégia de treinamento, de comunicação, fizemos novas ações para que esse resultado fosse mega positivo e realmente foi super positivo depois. Mas ainda assim foi necessário trabalhar a comunicação de outra maneira. Né, um combo de tudo que a gente falou aqui, basicamente. A gente adequou, review, todo mundo leu. Sabe quando você passa, falando assim, ó, lê aí. O que você mudaria? Chama sua avó aí, quero que sua avó leia isso aqui. Até vó de todo mundo leu o negócio, gente, para falar assim, o que está errado aqui? Até que a gente descobriu um outro problema e foi tentar sanar. Quando você começou a falar disso, eu lembrei de uma situação que eu sentei do lado de uma pessoa para a gente montar um e-mail. Eu fui ajudar ela a construir um e-mail. E eu falei, por que você não escreve assim? Nossa, que palavra bonita. Para mim, era uma palavra dentro do meu vocabulário. Para ela, era uma palavra bonita. E a palavra era bonita. Né? O que a gente chama de bonito, né? Que são as palavras difíceis, sim, né? Que a gente fala, que inclusive viram status, né? Nossa, como ele fala difícil. Não sei o quê. Para aquela pessoa, não fazer parte do cotidiano dela, ouvir ou escrever aquilo. Então, ela não colocaria aquilo dentro da resposta, do e-mail que ela estava compondo. E quando você falou de dar um passo para trás, a gente precisa lembrar de deficiência do ensino público. Total. Exato. Total. Tem muito esforço e sempre haverá esforço do comunicador, que é a pessoa que está gerando informação, mas também tem um limite daquilo que você pode fazer só gerando informação. Às vezes você vai precisar, sim, partir para a capacitação. Tem que estar com essa mente aberta, né? De que você precisa, eu vou dizer formar, né? Você precisa formar aquela pessoa por conta dessa deficiência que ela teve lá atrás, né? Exato. Como histórico, a gente tem uma deficiência na educação pública do Brasil. A gente sabe que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve progressão continuada por muito tempo. Verdade. Porque isso é indicador. Quanto mais alunos eu tenho passando de ano, indo para o próximo estágio, melhor eu sou reconhecido dentro dos indicadores que mensuram a qualidade do ensino. Só que isso não quer dizer necessariamente que aquele aluno saiu, sei lá, da 4ª para a 5ª série, já completamente alfabetizado, com capacidade de fazer interpretação de texto e cálculos complexos. Exatamente. Eu nem lembro mais o que a gente estuda da 4ª para a 5ª, mas tem muita coisa. Na minha época, inclusive... Naquele tempo, na minha época... DC.
Na minha, Senhor. Era ensino fundamental 1, né? Terminava na 4ª série. E a 5ª série era o primeiro ano do fundamental 2. Então, você já estava em outro nível. E não necessariamente você realmente estava. Sim. E tá disposto. Saber que você vai contratar pessoas que, sim, tem lá o certificado, ensino médio completo e, às vezes, até graduação. Ensino superior. Verdade. Você vai ter esse documento comprovando que ela passou por esses estágios. Mas, às vezes, ela só passou mesmo. Só passou, isso. O quanto ela reteve... Só o corpo passou, a mente Exato, foi em outro lugar. Quantos colegas você já viu passando assim Nossa Senhora! Você sentava lá e você via o conteúdo entrando e saindo. O corpinho está aqui. Agora, onde está o restante da pessoa, a gente não sabia, não. Exato. Então, muita gente só passou por esses ambientes. Então, você precisa estar disposto também a capacitar. E não é só capacitar, mas é dividir o conhecimento que você tem. Sim. Não é necessário, vamos montar uma sala de aula para dar aulas de português, aulas de matemática. Não, divide um pouco desse conhecimento. Sim. Compartilha como dica. Isso que a gente está fazendo aqui hoje. É dividir conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu espero, inclusive, que faça sentido, que ajude, que contribua. Sem dúvida. Mas eu vivenciei isso também já em um lugar que eu trabalhei. A gente até vai ter muito breve aqui um vídeo falando sobre feedback. E nesse contexto dessa pessoa, ela recebeu um feedback muito negativo por conta da escrita. Então, a recepção desse feedback para ela da escrita não foi bom. Então, travou a pessoa. Então, ela estava numa posição, devido a uma realocação de cargos, ela foi parar em outro departamento onde essa exigência era um pouco maior. Então, quando ela chegou lá, falou assim, tranquilo, pessoa, né, já tem conhecimento disso, então a gente não precisa estar revisando isso. Então, quando começou na rotina, começou a apresentar alguns problemas. Aí, com esse feedback, a pessoa travou, ela já não queria mais falar, ela já não queria mais escrever. E aí, acho que tem muito dessa generosidade que a gente precisa ter, né? Nesse vídeo, a gente fala muito da questão, né, de compartilhar conhecimento mesmo, e tanto do líder quanto do colega de trabalho, dele ser generoso com o outro. Então, por muito tempo, eu ajudei. Aí, uma hora, isso virou orgânico, porque na minha cabeça é assim, ó. Eu vou aprender um idioma. Então, bacana, eu falo um espanhol intermediário. Mas, com certeza, para um nativo tá me ouvindo, vamos dizer assim, de qualquer lugar, país que fala espanhol, eu tô falando, nós vai, nós fumo. Para mim fazer, eu tô falando. É isso. Seguramente, entendeu? Mas aos poucos isso vai virando orgânico e a gente vai parando de falar. Só que a pessoa não precisou voltar para uma escola. Ela só precisou de alguém que desse esse apoio. Exatamente. Então, ela redigia um texto, assim, alguma coisa que era importante que ia ser divulgado. Legal. Rê, você pode validar? Não validar não, né? Pode me ajudar a olhar se... bacana, ó, corrige isso aqui, isso com isso, dá isso, tal. Acabou. Depois, passou um tempinho, ela já andou com as próprias pernas, ela não precisou mais de mim, ela já se sentiu mais encorajada em falar, porque ela já estava, aqueles pontos que ela tinha dificuldade foram ajustados, e o problema foi resolvido. Acho que a gente precisa também, né, tá aberto a isso, né, de também poder colaborar, porque a gente não é detentor do conhecimento do mundo, né? E isso que você falou, Rê, tem conexão com tentativa e erro. Às vezes, você, independentemente do seu nível de escolaridade, das suas habilidades de comunicação, você quer contar alguma coisa para alguém. Você, imaginando assim, por exemplo, e aí um peso que eu carrego, formada em letras. Nossa, ela conhece todas as regras gramaticais. Eu não sou um livro. Não sou o Google. Não tenho todas as regras debaixo do braço. Não carrego elas comigo. Eu aprendi muito, muito. Mas me falta um monte de coisa. Porque a capacidade de reter informação, ela é limitada. A gente não consegue guardar tudo. Então, lê pra mim esse texto. Quantas vezes eu fiz isso contigo? E faço isso até hoje com outros colegas.
essa troca enriquece os Super. dois lados. Aquele que Exatamente. perguntou e aquele que está contribuindo, porque também faz parte do processo de aprendizagem, ensinar e aprender aqui. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Então, perguntar é dica. Pois Escreveu seu texto, pergunta para o outro, compartilha com o outro, tô querendo passar a informação XYZ, o que você achou desse texto? Você mudaria Exato. alguma palavra? Você acha que faz sentido colocar aqui ou colocar ali? E acho que também uma outra coisa que precisa ser reforçada nessa questão de perguntar e na comunicação, não se apega tanto a alguns detalhes. Dependendo da Boa. ferramenta que você vai Boa. usar, agora mesmo eu reparei, eu falei, você vai fazer isso, não você. Aham. A língua falada é viva Exato. e traz pra gente uma flexibilidade imensa. Diferente da gramatical. A gente tem regras. No texto escrito, obrigatoriamente, você vai seguir as regras, ou você vai passar pelo constrangimento de ser corrigido, porque algumas pessoas, né, corrigem na frente do outro, ou alguém vai te chamar. Então, você tem sim uma necessidade de seguir as regras gramaticais de qualquer idioma. Não é só o nosso. Não O é nosso só- é complexo. não é exclusividade, né? Exato, é complexo, tem inúmeras regras e todo mundo acha que sabe, mas acaba tendo um monte de coisa para aprender. Então, a fala é viva. A gente falava vós mecê, você mecê, foi pra você. A gente fala C e tem hora que a gente coloca só V, C. Isso. Né? Então, o processo de comunicação também evolui, seja ele escrito. Muito vivo, né? E a fala permite isso. Eu lembro de uma aula de linguística que a gente falou de preconceito linguístico. E inúmeras vezes a gente vê isso acontecendo. Eu sou nordestina e eu tenho inúmeros sotaques porque eu falo com inúmeras pessoas. E não é só o sotaque. Às vezes as palavras que a gente utiliza para determinada cultura significam uma coisa, para outra cultura outra. Coentro. No Nordeste, no estado que eu sou, que é do Piauí, na minha cidade falavam cheiro verde. E cheiro verde era a junção da salsinha com a cebola na minha cabeça. Já era um combinado, sabe? Então, também tem essa questão do regionalismo, a flexibilidade da linguagem, de falar você pode. Eu dei o exemplo lá do seu Madruga falando perigo. Isso. Você entendeu que era perigo? Entendi. Pronto, a nossa comunicação foi efetiva. Aham. O que eu precisava falar, você entendeu. Acabou. Exato. Sem sofrimento, né? Exato. Então também tem essa. E o julgamento, assim, né? Também tem esse olhar de quero sim melhorar, quero sim fazer o meu melhor, quero sim atender uma necessidade, mas também ser generoso consigo, de se permitir errar e se permitir aprender. Não tem idade para isso. Sem dúvida. Pede sem ajuda, dúvida. vamos fazer junto, ó. Chama aquela pessoa que você tem mais familiaridade, que você tem mais segurança, como a sua colega fez. Aham. Sim, Me ajuda sem aqui dúvida. e vamos fazer junto. Exato, e foi super bacana, porque até tinham atividades assim, que ela falava, quando chegar esse tipo de atividade, você passa, porque eu quero fazer, porque eu vou com ela treinar. Top, ó, caiu aqui uma demanda assim, 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 você quer tocar? Quero. Eu fiz as primeiras, depois ela foi ganhando segurança, foi explicando, ela também, né, de maneira autônoma, foi atrás de conhecimento, tudo, e, gente, uma questão de tempo, assim, muito fluida, ela conseguiu resolver, mas no início foi bem difícil, porque aquele feedback que ela recebeu, né, por um problema de comunicação, deixou ela muito ofendida. Como foi a comunicação sobre a Isso, comunicação? Exatamente, isso, exato. Né? Olha a o ironia que virou, da coisa, né? O que virou, Exato. o salseiro que virou. Você quase bloqueou uma pessoa, travou uma pessoa pela mensagem que você passou. Por uma comunicação. De forma dura, ou até grosseira, dependendo de como foi o contexto. Verdade, isso. Então, tudo tem que tomar cuidado, literalmente. É a responsabilidade da comunicação, gente. Nossa, já não está no script, mas é um ponto super importante isso aí. Responsabilidade da comunicação. Isso, porque às vezes a gente fica muito no papel de vítima, né? Ah, é porque eu já falei 800 vezes e o fulano não entendeu. Culpa dele, se vira. Ele que se vire agora, porque eu não vou fazer mais. Mas você foi lá e reviu? Você perguntou pro fulano? Pediu Isso. dicas pra alguém? Volta lá no que a gente falou do início. Você conversou com a pessoa? Qual foi o problema realmente? Como é que você pode ajudá-la? Se preparou? Porque Se essa é uma outra preparou. coisa.
Você se preparou para falar com a pessoa? Você se preparou para fazer essa comunicação? Você se preparou para fazer esse vídeo? Pois é. Às vezes, as pessoas, é vídeo rapidinho, só um negocinho, é rapidinho. Não, vai lá e fala. Vai e faz. Aham. Aí sai de qualquer jeito, usa as palavras que não deveriam. geram conexão. É verdade. Inclusive gera palavras que afastam as pessoas. Ao invés de conectar as pessoas, Exato. né? Então também tem a preparação para aquilo, que faz parte da responsabilidade. Totalmente. E eu gosto de falar muito isso, Rê. Ok. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Ah, não, mas a pessoa que está entendendo interpretou do jeito dela. Sim, ela tem a bagagem emocional dela, mas a responsabilidade é sua de transmitir a informação. A responsabilidade dela é receber. Exato. O que você quer passar. Então, Sem não é dúvida. você que quer passar, Sem dúvida. não é ela que quer receber. Sem dúvida, sem dúvida. E eu falo muito, acho que a gente já conversou desse vídeo várias vezes, do Shiba, do China Box. Porque quando ele chegou, ele é brasileiro, né? Mas fez uma viagem lá para os Estados Unidos e ele voltou com essa ideia de criar o China Box. Então, fez um investimento lá e falou, não, vai chamar China Box, porque lá nos Estados Unidos ele vivenciou, né, de comer a comida chinesa na caixinha. Então, ele falou, vai ser sucesso, China Box. Aí ele conta que logo que ele abriu a loja, falaram assim, vocês podem vir fazer um orçamento aqui de um box? Eu estou numa reforma, não sei o que, não sei o que. Ele, mas a gente faz comida. Olha, aí vocês trabalham com vidro também? Não sei o que, não sei o que. E aí ele falou, bom, se não der certo, eu vou ter que, por causa do nome, eu vou ter que mudar de ramo, né? E às vezes é isso também, né? Você pensa uma coisa e atinge outra. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre a americanização das palavras. Isso. Exatamente. A pronúncia aqui é essa, né? Mas você pensa, a nossa língua tem tanta oferta de palavras. Eu lembro de um filme antigo já também, Caramuru. Nossa Senhora. A invenção do Brasil. Esse é o podcast Nostalgia. SMS. É muito antigo, Caramuru, gente. Meu Deus, daqui a pouco eu vou trazer uns elementos aqui da próxima. Vou trazer um celular daqueles antigos. Sabe do que eu lembrei? StarTAC, é isso? Eu não conheço. Um Atari, vou deixar isso eu não conheço mesmo, mas eu lembrei porque eu já ouvi muita gente falando. Tijolar? ICQ, que é o precursor do MSN, que é o precursor do Twitter. Você chegou a pegar o Orkut? A sua idade permitiu? Eu era criança. Você pegou a Fazendinha, então, né? Aquela coisa. Quando já tava migrando para o Facebook. Olha lá, ela era criança no Orkut. E eu acordava de madrugada, punha o relógio para despertar para ir lá roubar a colheita dos amiguinhos. Misericórdia, gente. Essa nostalgia mesmo, gente. Essa nostalgia. Nossa, até perdi a linha de raciocínio. O Curupira. Caramuru. É parecido ali. Gente, vocês entenderam. É parecido. É aquele lance da comunicação que a gente está falando. É isso. Mas conectou. Conectou, exatamente. No filme tem um trechinho que o Diego Álvares encontra ai, meu Deus, eu lembro que é a Camila Pitanga que faz a personagem. A Índia, eu não lembro o nome dela agora. Paraguaçu. Paraguaçu chamava a Índia? A Índia chamava Paraguaçu. Bonito, hein? Né? Uma coisa, né? Paraguaçu. E ela oferece uma manga pra ele. E ela fala, você quer uma manga? A fruta. Aí ele fala, manga. Aponta pra blusa dele. Manga. Aí ela, fiapo de manga. Aí ele puxa um pedaço de linha da blusa dele e fala, fiapo de manga. Sabe, assim, e isso me vem na mente as mesmas palavras significando coisas diferentes. Então, não precisa americanizar. Eu sei que a gente tem uma necessidade, inclusive, de atender um ego aí. Um ego, né? De achar que é melhor, de que... Mas a gente precisa valorizar o interno, gente. Exato. Valoriza o que você já sabe. Brasil. Valoriza o que você já sabe, Isso. mesmo que seja pouco. Dá prioridade nisso primeiro, né? Depois a gente faz derivações. Exato. Depois você vai aprender outras coisas. E faz super sentido aprender outras coisas. Mas dentro de um meio de comunicação em que você está falando com brasileiros, não tem necessidade de você americanizar as palavras. Eu lembro de uma vez, estava escrito que a gente tinha um gap. Diabo é gap. Eu perguntei para a pessoa, o que é gap? A pessoa não sabia o que era gap.
Aí, ela não sabia o significado, porque a minha pergunta foi o significado. Dentro do contexto, eu entendi, é um buraco, é uma lacuna. Ó, para a mesma palavra em inglês, eu trouxe duas. Buraco, lacuna. E tá tudo bem, né? Não tem um monte de coisa que eu não tô te ofertando Isso, palavras diferentes para traduzir a mesma coisa, então também pratica isso. Lendo, não tem como fugir disso, tá? E não é ler só Machado de Assis. É incrível? É incrível. E é super rebuscado, tem um monte de palavra lá que já caiu em desuso há muito tempo, mas primeiro, né, que te transporta, porque é prazeroso ler, é uma viagem que você está fazendo, inclusive para outras épocas. Então você vai ter contato com um idioma, que é o seu, mas de uma outra época. Vai te oferecer vocabulário, vai te oferecer palavras diferentes. Leia tudo que você puder. Meu trabalho de conclusão de curso da graduação falava sobre o uso de quadrinhos. De tirinhas da Turma da Mônica. Amo. Gente. Como não amar? Exato. E virou desenho animado, mas nasceu ali. Sim. Com as tirinhas, né? E o quanto a gente aprende com aquilo. Aprende a interpretar emoções nas palavras. Variedade linguística com Chico Bento. Sim, com o Cebolinha. A gente tem um monte de coisa acontecendo ali dentro, mas como é literatura, sei lá, de baixo valor, vamos chamar assim... Não, a gente não recomenda ler. Eu recomendo ler tudo. Leia tudo que tiver na sua frente. Qualquer palavra que tiver bula, escrita. Né? De remédio. Adoro. Adoro. Olá, adoro gente. ler uma bula, leio instrução. Tudo que tiver manual, eu leio os manuais. Leio tudo. Ó, a produção também lê tudo ali, ó. Eita, nós. Tem um monte de coisa que você absorve? Não. Tem um monte de coisa que você entende? Eu confesso que não é tudo. Por exemplo, ler a bula. Eu vou só direto na internet, graças a Deus, e vou lá assim, ó. Dipirona, efeitos colaterais. É só isso. Aí, a escolha que você fez. Você continua lendo. Você Sim. só mudou a ferramenta que você está utilizando para uma que, inclusive, consegue te trazer exatamente a parte que você quer. Exatamente. Porque senão na bula, né, cada fabricante tem um jeito, você fica lá. E fora, né, gente, porque eu não vou falar do tempo, então eu preciso pegar o óculos. Então, é complicado. Você fala, não, aí tira a foto do celular, amplia a foto do celular. Não, vou lá no Google, já pergunto, aumento lá. Mas tá lendo. Tô lendo. Mas tá fazendo o exercício. Exato. E conhecendo outras coisas. E aí, só como curiosidade, as bulas eram muito mais complexas. Eu descobri isso no YouTube também. Mentira. Mentira. Olha, gente, mudaram a bula e eu nem tava sabendo. Pela reclamação. Tanto da classe médica, quanto de pacientes. Pacientes. E não foi da noite pro dia, tá? Teve muito anos de reclamação. Porque eu acho que a Anvisa deve ter pegado pesado, né? Porque ninguém entendia. Então, o que deve ter de envenenamento que aconteceu por aí não estava escrito. E hoje, as estruturas das bulas, viu? Ler as bulas, você pode fazer uma linha do tempo da bula, entendeu? Gente, para você que está aí cursando letras, fica a dica para você fazer o seu TCC. Dá para falar disso, né? Isso mesmo, você já faz um TCC aí contando com as bulas. Continua complexo ainda, tá? Eu ainda acho que tem coisa que dava para melhorar. Mas hoje tem uma separação melhor e tem palavras mais usuais, coisas que estão no nosso cotidiano. Oremos. Quais os efeitos que esse remédio pode me causar, ao invés de reações adversas? É maior a frase? É. Quais os efeitos esse remédio pode me causar? Porém... Primeiro, essa linguagem aqui sou eu lendo pra mim. Então, quais são os efeitos que esse remédio pode me causar? Então, é pra mim, pra eu que tô tomando. Estou personalizando essa bula também. E reações adversas. O que é reações adversas? Aí tem lá, para 10% que toma esse remédio, caiu o olho. Isso. Mas não tá escrito caiu o olho. Teve queda do globo ocular. Isso, Quem? Ah, não, tá tudo bem, pode tomar. Eu não tenho globo ocular. Isso, então beleza. Não tem isso sucesso. que atende. Exato. Olha só. Então teve uma evolução aqui nessa linguagem. Elas continuam grandes, porque tem muita coisa para contar, mas a forma como está sendo contada também ficou mais simples. De novo, a língua é viva, porque o público muda, porque a época muda. Eu não uso mais você mecê. No texto. Então, esse é só um exemplo de como a linguagem foi mudando e de como é comercial, tá, gente? É uma questão de segurança, mas também é comercial. E aí os motivos porque a linguagem muda, você pode questionar, pode fazer diversas análises, mas eu prefiro pensar, que bom que mudou, que bom que a gente melhorou.
Sem dúvida, sem dúvida. E usando comunicação. Exato. Olha só, olha, gente, acho que a gente falou um tempão aí. Nossa Senhora, a produção já deu quanto? Uma hora? Não pergunta. 1h40 de fala de comunicação, para vocês verem como a gente exercita, realmente. E a Shihane, só para a gente ir encerrando aqui, me conta uma coisa, teria aí alguma literatura, alguma ferramenta que você quer deixar, que você fala, olha, isso aqui me ajudou, acho que vale a pena ir por esse viés, alguma coisa assim que você quer deixar para quem está assistindo aí a gente? Olha, eu não vou lembrar de um texto ou de um livro específico, porque, como eu disse, leia tudo. Isso. Eu me veio até à mente aqui agora uma coisa para meio corporativo. Ah, top, sim. Tem um livro que foi indicação de uma amiga, inclusive. Storytelling com dados. Eu não lembro o autor, mas você pode colocar aí no Google dados. Storytelling com dados, que ele vai trazer o livro para vocês. Tá? Vai dar certo. Vai dar certo. Isso, você vai achar o livro. E ele fala de como você constrói informação, e aí é bem para corporativo, tá? E a gente está falando de como você apresenta e vende informação. Lembra que tudo é venda. Então, tô com um problema X no processo Y. Como é que eu mostro esse problema com gráficos, com texto, qual é a linguagem que eu quero usar aqui? Então, ele é bem bacana porque ele traz isso e de uma forma simples também. E ele traz dicas de como você constrói tanto a análise, que é o passo inicial. Você não vai fazer um gráfico da noite para o dia, tem uma análise por trás dele. E quais as informações que você gera com base nesse gráfico e como você explica. Eu lembro de uma fala que gráfico não se explica. Você lembra dessa? Lembro. Talvez o gráfico em si você não explique, mas como você chegou até ele e qual o objetivo dele ou o que você pode tirar dele, você pode explicar sim. Exatamente. Entendeu? Mas tem, na grande parte das vezes, quando você está numa reunião, você não leva um gráfico e ele fala por si só, né? Não, gente, tem alguém conversando e trocando uma ideia sobre aquele dado que está ali exposto. Então, não é assim, gráfico não se explica, né, gente? Tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida, com certeza. Resumo disso, leia qualquer informação, pratica a comunicação, texto, pratica pequenos textos, conheça as formas diferentes de texto. Tem uma coisa antiga, gente, que eu acho que nem existe mais, carta. Alguém faz isso? Tem? Sei. Nossa, viu? É muito nostalgia. Se você manda carta, gente, deixa aí nos comentários também. É muito nostalgia. Mas é um gênero literário, um tipo de texto, em que você expressa, em que você constrói. É uma linguagem também diferente, que é diferente do recado, que é diferente da lista de compras. Então, pratica formas diferentes, interaja com formas, com textos, livros, ferramentas diferentes, com pessoas diferentes também. Não fica só no seu mundinho. Abre para novos horizontes, né? Exato, porque assim, exatamente, porque novas conexões sempre agregam valor, né? A gente sempre aprende o tempo todo com alguém. Então, acho super válido. Mas olha, até eu fiquei interessada nesse livro, vou ler. É muito legal. Muito top. Então, Rani, muito obrigada por sua participação, por esse super bate-papo. Quero mais vezes aqui, vamos pensar em outros temas aí para a gente conversar aqui e trazer para a mesa e facilitar o dia a dia de vocês. Então, amiga, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. A gente já fala muito, né? Quase nada. Exato. E foi bom trazer conteúdo, falar muito com o objetivo de contribuir com a jornada de outras pessoas. Espero que tenha sido proveitoso. Gente, brigadão. Obrigado. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar aí nas suas redes sociais.